Então, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando então mais uma aula. Então, entrando na nossa aula de número 12. E sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, na nossa Academia de Noé, o espaço onde nós estudamos a sabedoria da Torá com aplicação para os justos entre as nações, nós, os Benei Noa. E hoje nós vamos tratar de um tema muito sério e muitas vezes até mesmo negligenciado: votos e promessas e a sua anulação à luz da Torá. Bem, a gente vai fazer o seguinte, eu passei para vocês e, na verdade, vamos dividir essas aulas de votos e promessas em duas partes. A parte 1, onde abordaremos o conceito na aula de hoje, e a parte número 2, que na próxima aula, que vamos aprofundar mais um pouco, ok? Então, legal. Então, por que esse assunto ele é tão importante? Simplesmente porque as nossas palavras, ela tem um poder. E, segundo a Torá, um compromisso verbal, ele é feito com seriedade e tem valor legal e espiritual quando ele é manifestado publicamente, né? E quando você tem mais de uma pessoa ouvindo esse compromisso verbal. O segundo é que a Torá, dentro da Torá, um compromisso verbal, ele é feito com bastante seriedade também. E, mais ainda, não cumprir uma promessa feita com a intenção de honrar a Deus, ela pode ser considerada também um erro bem grave. Legal. Então, vamos entrar nessa aula de hoje. E aqui, eu vou começar com uma referência. Lá no Taná, está escrito o seguinte: quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada dos insensatos. Cumpre o que prometeste. É melhor que não votes do que votes e não cumpras. Está lá em Eclesiastes, capítulo 5. Versículo 4 e versículo 5. Legal. Então, só para a gente aprofundar um pouquinho, o Mishneh Torah do Rambam, Rambam é o Maimônides, né? Rambam é uma sigla, tá? É um acróstico que significa Rabino Moshe Ben Maimon. Ou seja, Rabino Moshe, que era o nome dele, Ben, filho de Maimon. Na versão latinizada, acabou entrando como Maimônides, né? Esse Nides é muito frequente nas versões latinizadas. Então, como diz o Maimônides, o Rambam, como queira, no Mishneh Torah, lá em Lihot Nedarim, capítulo 1, alahá número 1, Lihot Nedarim, ele é um tratado do Mishneh Torah que vai cuidar de sintetizar as leis a respeito de voto, juramento, promessa, ok? Então é uma ordem positiva cumprir aquilo que uma pessoa se comprometeu verbalmente a fazer, seja por meio de um voto, assim diz o Mishneh Torah, ou de um juramento. Incrível que a palavra aqui em hebraico, ela vai dar a entender algo mais profundo, tá? E no capítulo 3, desse mesmo tratado de leis, na primeira alahá, ou seja, na primeira regra, na primeira lei, ele vai dizer: todo aquele que faz um voto ou um juramento e o quebra, transgride uma proibição da Torá. E interessante, porque ele fala aqui, todo aquele. Entendeu? Então, ele usa aqui mesmo conceito que é usado lá em Vaikra, Levítico, onde é usado todo aquele. Quando fala todo aquele, lembramos, estão falando do judeu e do não judeu. Mas por que esse tema ele se aplica aos Benei Noa? Bem, alguém pode até responder, mas isso não é só para judeus?
A resposta enfática é absolutamente não. Mesmo que as leis formais de votos, juramentos, estejam mais detalhadas para os judeus, nós, as nações, os Benei Noa, também nós somos responsáveis por suas palavras. Conforme o Rambam, lá em Lihot Melahim 9:14, ele diz que todo ser humano deve seguir padrões de justiça e de verdade. Ou seja, estabelecer tribunais de justiça é isso. Além disso, o Talmud, lá no Tratado de Sanedrim, página 56a, ensina que nós somos proibidos de blasfemar. E logo, implicitamente, também se entende que somos proibidos, né, de quebrar juramentos em um tribunal celestial. Isso porque isso acaba envolvendo duas coisas: roubo e engano. Duas coisas, ambas proibidas pelas 7 leis universais. Então, nessa aula, você vai entender o que é um voto e um juramento. Quando é permitido anular um voto? Como que funciona essa anulação, mesmo para nossos Benei Noa, e como viver com integridade diante do Eterno. Então, vamos lá, dando andamento para essa aula e que Hashem possa nos ajudar e nos conduzir. Bem, primeira coisa que vamos tratar, a gravidade do voto. Esse primeiro ponto central, que trata a gravidade do voto, é importante lembrarmos que a Torá, ela ensina que as palavras proferidas por um ser humano, elas não são palavras vazias, tá? As palavras, elas têm conteúdo, elas são formadas por essências. As palavras, elas verbalizam o que sai do seu interior, dos seus pensamentos, das suas emoções. Então, é importante entender isso. E, então, as palavras, elas têm valor e também têm consequências. Vamos ler o que está escrito lá em Bamidbar, Números, capítulo 30, versículo 3. Está escrito o seguinte: se um homem fizer um voto ao Eterno ou fizer um juramento para se obrigar com compromisso, não profanará sua palavra. Tudo que sair da sua boca, ele cumprirá. Está lá em Números, capítulo 30, versículo 3. Então, este versículo, ele é a base do ensinamento do voto segundo a Torá. E ele nos ensina aqui 3 coisas elementares. Primeiro, que a palavra do ser humano, ela tem um peso legal e espiritual. Segundo, que o voto, ele é uma autoimposição, ou seja, um ato voluntário, que você escolheu efetuar, mas, apesar disso tudo, ele é um ato sagrado. E terceiro, o não cumprimento, ele equivale a profanar a própria palavra. O Rambam, então, lá em Maimônides, no Mishneh Torah, em Lihot Nedarim, capítulo 1, alahá número 1, como nós vimos, ele disse que nós fomos ordenados na Torá que se uma pessoa fizer um voto ou juramento, ele deve cumprir a sua palavra. Então, isso nos mostra que, para nós, embora não ou obrigados, assim como os judeus, explicitamente, porém implicitamente, se escolhermos fazer um voto, estamos vinculados à veracidade, à fidelidade daquilo que o voto ele se trata. O Talmud também ele reforça isso no Tratado Nedarim, na página 22a, onde diz o seguinte, que todo aquele que faz votos, mesmo que os cumpra, olha só, e todo aquele que faz votos, mesmo que os cumpra, é chamado de pecador. Bem, vamos entender o que o Talmud quer dizer com isso. A explicação que é dada nos comentaristas é que, embora cumprir o voto ele seja correto,
O ato de votar por impulso, ele revela um risco espiritual que a pessoa assume, pois ele demonstra uma falta de domínio sobre a própria fala, os seus próprios desejos. Então, no pensamento da Hassidut, por exemplo, lá no Tânia, o Alter Rebbe, lá em Greta Teshuvah, ou seja, nas cartas de arrependimento, ele fala, ele diz que a fala humana, ela tem um poder de criar, de trazer a existência. E ao dizer algo, o ser humano ele está ativando as forças espirituais. E ao fazer um voto, é como acender, então, uma chama no mundo superior, e se não cuidamos dessa chama, nós podemos queimar. Então, o que nós, os Beninoa, podemos fazer diante disso? Primeiro, você deve evitar fazer votos levianos. Até mesmo em linguagem cotidiana. Tipo, prometo que nunca mais vou fazer isso. Ou então, eu juro que se prometer algo a alguém, especialmente a Deus, faça com plena consciência de que é uma obrigação espiritual. Tenha temor reverente diante da própria fala. Como é ensinado lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 4 do versículo 5, quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada dos insensatos. Cumpre o que prometeste. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, esses versículos, eles deixam bem claro que é melhor ficar quieto do que prometer e falhar. A fala do ser humano, ela deve refletir a sua integridade interior. Entenderam? Então, isso é muito especial. Bem, uma outra questão importante é que os votos e juramentos entre nós, os Beninoa, são algo muito importante. Então, nessa parte da nossa lição, nós vamos falar sobre um tema que é muitas vezes ignorado: o grande peso espiritual, o grande peso moral dos votos. Os votos e juramentos entre nós. Antes de tudo, nós precisamos entender que o que é um voto e o que é um juramento na perspectiva da Alahá, da lei judaica. Um voto, ou seja, em hebraico, neder, é quando a pessoa proíbe a si mesma de fazer algo que, por si só, seria permitido. Por exemplo, alguém diz: prometo não comer chocolate por 30 dias. Já é um juramento, já é uma shevuá. E uma afirmação feita em nome de Deus, afirmando que fará ou deixará de fazer algo. Então, embora nós não sejamos obrigados por toda a lei ritual da Torá, devemos observar a proibição de quebrar um juramento ou um voto em nome de Deus. Porque isso se aproxima de blasfêmia. Entenderam? Quebrar um voto é quase praticamente que você usar o nome de Deus em vão. E o Talmud, no Tratado Sanedrim 56b, nos ensina que nós somos proibidos de blasfemar, o que inclui também usar o nome de Deus em vão, como juramentos falsos. Lá no Tratado Sanedrim, página 56b, disse o Rabi Yehudá, em nome de Rav, 7 mandamentos foram dados aos filhos de Noé, um deles é a blasfêmia do nome. Isso implica que fazer um juramento falso em nome de Deus é uma forma de profanação, portanto, é estritamente proibido. Além disso, o Rambam escreve em seu código de lei, no Mishneh Torah, lá em Birot Milahim, capítulo 9, alahá número 14, que nós, os Beninoa, somos ordenados
a não blasfemar, o que inclui o juramento falso usando o nome de Deus, e somos advertidos quanto ao nome de Deus, conforme está dito, que blasfemar o nome do Eterno será morto. Portanto, nós, quando fazemos o voto em nome de Deus e não cumprimos, ou juramos falsamente, incorremos em uma transgressão grave aqui. Não apenas uma questão ética, mas uma questão mesmo espiritual. Mas não é apenas o uso do nome que ele está em jogo aqui. A palavra de uma pessoa honesta, de uma pessoa idônea, ela deve ser sempre uma palavra firme, mesmo sem necessidade de juramento. Porque Deus, ele se agrada da honestidade e da integridade. Salmo 15, versículo 1 ao versículo 4, que diz: quem habitará no teu tabernáculo, ó Eterno? Aquele que jura para seu prejuízo e não muda. Vejam só a gravidade do voto. Esse versículo, ele nos ensina que até mesmo quando o voto ele traz prejuízo, nós devemos cumpri-lo. Isso é uma medida de fidelidade para Deus, mas também uma medida de fidelidade para a sociedade em que você vive, para o seu próximo. Então, em termos práticos, nós devemos evitar fazer votos e juramentos, especialmente com o nome divino, a menos que você tenha a plena intenção e condições de cumprir aquilo. Então, diante da tradição judaica, existe uma prática que é chamada de Natarat Nedarim. O que é Natarat Nedarim? Natarat Nedarim é anulação de votos, que é feito geralmente antes de Rosh Hashanah ou Yom Kippur. E embora essa prática ela não seja obrigatória para nós do Beninoa, a consciência do poder da palavra, ela deve inspirar a nossa cautela e a nossa reverência, esse é o correto, né? No entanto, nós podemos, digamos assim, voluntariamente aderir à prática. Bem, é importante ressaltar que a boca de um Benei Noa, ela deve ser sempre fonte da verdade, que os juramentos eles devem ser raros e que promessas devem ser cumpridas acima de tudo, e o nome de Deus jamais deve ser usado em vão. No entanto, existe um recurso de anulação de votos e promessas, acaso a pessoa ela se arrependa de ter feito um voto. Vamos ver como que isso é detalhado. Então, como que é essa possibilidade dessa anulação de votos? Vamos lá. Pessoal, muitas vezes, o entusiasmo espiritual, no momento difícil ali, uma pessoa, então, ela pode fazer votos que mais tarde se tornam difíceis ou até impróprios de cumprir. E a Torá, em sua sabedoria, em sua compaixão, ela prevê isso e oferece, então, um caminho de retorno, de anulação de votos. Lá em Números, capítulo 30, versículo 3, está escrito o seguinte, que quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou jurar um juramento impondo restrição sobre si mesmo, não profanará sua palavra conforme tudo o que sair da sua boca fará. Então, esse versículo ele afirma a obrigatoriedade dos votos. Mas como a Torá ela é completa, ela também prevê mecanismos de anulação de votos, conforme vamos detalhar na transmissão oral agora. Talmud Baveli, Tratado Nedarim, página 23a, diz o seguinte: Nedarim utru mekerá, ou seja, os votos são anulados retroativamente. Esse ensinamento no Talmud, ele estabelece que, com um procedimento adequado e perante um Beit Din, ou seja, um tribunal rabínico,
ou um sábio qualificado para isso, os votos eles podem ser anulados como se eles nunca tivessem sido feitos, desde que haja um petar. O que é um petar? Petar é uma abertura, ou seja, um motivo válido, e ou haja hataratar. O que é hataratar? É um arrependimento verdadeiro. Então, a respeito disso, o Rambam ele vai completar, lá em Ilhot Nedarim, capítulo 6, alahá número 1, que quando uma pessoa faz um voto e posteriormente deseja se libertar dele, ela pode recorrer a um sábio que investigará se há base para anulação. E se houver arrependimento legítimo, ou se ele não tivesse plena consciência do que o voto implicaria, o sábio pode declarar aquele voto anulado. Então, o Rambam aqui, ele deixa bem claro que o voto, ele não é automaticamente quebrado. Ele precisa de um processo formal, e apenas certas circunstâncias, como o arrependimento sincero e o desconhecimento das consequências, pode conseguir êxito nesse ponto. Por isso, o cuidado com o voto, ele deve ser o cuidado máximo para não votar, tá? Ou seja, para não fazer uma promessa ou um voto. A não ser em situações exclusivamente solenes, quando você é chamado a fazer tal ato. O Shulchan Aruch Yoridea, capítulo 228, na alahá número 1, por exemplo, ele diz que aquele que deseja anular o voto deve ir a 3 homens que conheçam as leis de votos e expressar arrependimento pelo voto que ele fez. Então, a alahá, ela reconhece que o homem ele pode falhar em seu zelo. Essa é a primeira coisa. E, por isso, a misericórdia divina, ela se manifesta na possibilidade de fazer essa anulação. Então, embora nós não estejamos formalmente obrigados, né, como judeus, aos mandamentos dos votos, de maneira explícita, porém, de maneira implícita, se nós fazemos um voto, fazermos um juramento diante de Deus, ou então, diante da comunidade, nós devemos cumpri-lo, devemos procurar anular com a mesma seriedade. E o Rambam ele afirma que nós, os não-judeus, somos puníveis se transgredirmos juramentos feitos em nome do Eterno. Em Ilhot Melahim, capítulo 9, 14, o Rambam disse sobre isso, que nós devemos manter os tribunais de justiça. Logo, se devemos manter tribunais de justiça, tudo aquilo que é feito em questões solenes deve ser levado com bastante seriedade. Do contrário, isso pode trazer consequências bastante negativas. Então, casos em que esses votos eles possam ser anulados. E quais são esses casos? E como que isso é feito? De que forma? De que maneira? Então, gente, nem todos os votos eles são válidos ou exigem anulação. A tradição judaica ela estabelece que certos votos eles são nulos, e desde o momento em que eles são pronunciados. Por exemplo, votos que estão enraizados no erro são votos nulos, por exemplo. Não há necessidade de anular ele. Entendeu? Por exemplo, a pessoa que fala que vota, se acontecer isso na minha vida, eu vou cometer um pecado. Se ela vota que vai cometer um pecado, já é um voto anulado desde o início. Segundo, votos por ignorância. A pessoa ela não tinha senso daquilo que ela estava dizendo. Então, o voto não é levado em consideração. Terceiro, é o voto por impossibilidade. É algo impossível de fazer. Se aconteceu isso na minha vida, eu vou à Lua, por exemplo.
Isso é impossível para ele. Então, é um voto que ele não vai conseguir cumprir e, por si só, esse voto já nasce anulado. Então, mas vamos entender isso com mais clareza. Votos feitos em erro. O Talmud ele ensina o seguinte, que todo aquele que faz um voto por engano não é um voto. Está lá no Talmud Bavli, Tratado Nedarim, página 25b. Exemplo, se uma pessoa ela faz um voto baseado em uma suposição falsa, como jurar que nunca mais falará com alguém por achar que foi ofendida, mas depois ele descobre que isso foi apenas um mal entendido, esse voto, então, ele é considerado um voto inválido desde o princípio. Não tem validade. Se nós fazemos um voto em uma situação de ignorância, ou, por exemplo, com uma premissa errada, não há obrigatoriedade pela Allahá daquele voto ser cumprido, pois o voto ele nunca teve uma validade real. Voto só vale quando ele tem validade real. Segundo, os votos que são impossíveis de ser cumpridos. Digamos que aquela pessoa ela faz um voto de realizar algo que ele não pode cumprir, então isso não é um voto, de acordo com o Tratado Nedarim, página 45a. Então, se alguém jura que, por exemplo, ele jejuará sem nunca mais comer comida, ou então que ele andará até Jerusalém sem meios possíveis, esse voto está totalmente nulo, porque ele está exigindo o impossível. Ele não tem como fazer isso. Se ele jejuar e nunca mais comer, ele vai morrer de fome. Segundo, se ele, por exemplo, dizer que vai até Jerusalém e ele não tem condições financeiras, ele está fazendo um voto impossível, um voto incapaz de cumprir. Então, é importante levar todas essas questões em consideração. Terceiro, são os votos que são contrários à Torá. Por exemplo, lá no Tratado Kiddushin, na página 19a, diz que todo aquele que faz uma condição contrária ao que está escrito na Torá, a sua condição, então, é inválida também. Então, alguém que jura que vai adorar a Deus de forma, por exemplo, idólatra, Deus nos livre, ou então que vai desrespeitar os seus pais em nome de uma promessa, isso não tem uma força legal. Por si só, é um voto que ninguém tem o direito de transferir a vontade divina por meio de um voto. Isso, transgredir a vontade divina por meio de um voto. Logo, é um voto também considerado nulo. Então, nenhum voto ele pode anular as 7 leis universais. Votos que violam as 7 leis universais também são considerados votos nulos, desde o princípio. Então, se uma pessoa falar, eu prometo que vou praticar idolatria, eu prometo que vou comer um órgão de animal vivo, eu prometo que vou, por exemplo, castrar o meu cachorro, ou algo assim. Então, por si só, esse voto não tem uma legitimidade. Bem, alguns exemplos que nós citamos aqui, né, já deixou bem convicto, acredito, essa questão do voto, o que é proibido, o que não é proibido nesses votos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas medidas que você pode tomar na sua vida prática em relação a esses votos. Primeiro, evite prometer algo levianamente. Primeira coisa que você vai fazer. Ou seja, não faça votos sem necessidade real. O Talmud, no Tratado de Nedarim, página 77b, ele afirma que é melhor para o homem que não vote. Ou seja, viver sem depender de promessas formais é um sinal de uma maturidade realmente espiritual. Se você promete algo a alguém, como ajudar financeiramente, ou comparecer a um evento, cumpra aquilo. Mas se houver dúvidas, impedimentos, é melhor não prometer, não prometa.
Só prometa se você tiver bastante segurança e certeza disso. Segundo, use a linguagem com cuidado. Palavras têm poder. A Torá, ela valoriza profundamente a fidelidade no falar. Nós devemos lembrar que nossa palavra, ela deve ser sempre uma palavra confiável, como um contrato. Então, se alguém disser, juro que vou fazer isso, e mesmo sem uma intenção assim, digamos, espiritual, algo assim, ele pode incorrer, então, em uma transgressão. Então, prefira expressões como farei, se possível, farei com a ajuda de Hashem. Eu espero conseguir, bli neder, ou seja, sem promessa. Evite prometer com os seus lábios. E busque orientação espiritual em terceiro lugar. Caso você tenha feito um voto, especialmente envolvendo questões morais, questões éticas, questões espirituais, deve então procurar orientação sobre isso, conversar sobre isso com alguém que é conhecedor das 7 leis universais, pode ser até minha pessoa mesmo, tá? E estarei pronto para poder ouvir com atenção e conseguir resolver esse dilema. Então, existe base no Rambam para que nós vivamos com uma orientação e um julgamento de acordo com a Torá. E para isso, é necessário você ter os certos cuidados na sua vida. Em quarto lugar, a anulação de votos, ela deve ser feita com seriedade. Então, se você fez um voto e você percebe que não vai conseguir cumprir aquele voto, não ignore isso. Há meios de anular isso formalmente, especialmente se houve um erro, uma impulsividade, uma falta de entendimento na hora do voto. Então, essa anulação, ela deve ser feita com sinceridade, com arrependimento, idealmente na presença de 3 homens sábios, tá? Que conhecem bastante as regras sobre votos, para que isso esteja se dando. O importante é que isso evita cair no pecado de violar o voto. Isso pode ser feito também, tá ao seu alcance. E em quinto lugar, ensine os outros sobre o voto. Você já tem informação hoje. Então você já pode estar comunicando para outras pessoas, falando com eles, olha, isso eu voto, o que é um voto, quais as definições, né? Como se pratica, como se faz, por exemplo, eu passei para vocês no PDF, né, esmiuçadamente, alahá por alahá, lá do Código Divino. Aquela lição foi retirada diretamente do Código Divino, né? E eu passei para vocês como fazer essa anulação da forma correta ali. Então, aprender essas verdades te torna, de certa forma, um embaixador. Se torna, de certa forma, um responsável por divulgar a mensagem. Então, ensine como os outros, Beninoa, e mesmo pessoas que buscam se aproximar da verdade, sobre a importância da palavra, a importância da integridade, também a importância do temor a Deus. E isso, com certeza, vai trazer muitas bênçãos para a sua vida. Então, resumindo aqui, todas essas aplicações, fale com integridade, evite prometer levianamente, cumpra o que você prometeu, procure orientação, se necessário, e ensine os outros a forma correta de se entender esse assunto. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 diz, novamente, é melhor que não votes do que votes e não cumpra. Então, concluindo essa aula de hoje, a palavra empenhada diante do Eterno, ela possui um peso e uma seriedade muito grande. E embora a Torá ela não forneça
digamos assim, uma maneira muito destrinchada, né, como fazer isso da forma correta, essa anulação, e seja um pouco difícil até para como o Beninoa lida com isso. No entanto, existem caminhos que podem ser adotados, conforme nós vimos na aula de hoje. Então, como Maimônides ensina, o voto ele é um compromisso espiritual, vincula o indivíduo diante de Deus. E romper esse compromisso sem justa causa é comparado, então, a uma mentira. Isso mostra, então, o valor ético, o valor espiritual que a Torá dá à integridade do ser humano. Então, para nós que ainda não estamos sob, digamos assim, sobre as 613 mitzvot, mas somente sobre a Sheva Mitzvot Beninu, a responsabilidade aqui, ela permanece, especialmente a respeito do nome divino. Tudo que se trata de nome divino, especialmente o voto, especialmente o juramento também, promessas também, né, devem ser levados com bastante cuidado, bastante zelo. Portanto, recomenda-se cautela, reverência e prudência ao fazer essas promessas. Ok? Então vamos estar abrindo agora para perguntas. E se você tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat no YouTube, que eu estarei respondendo, ok? Vamos aqui, são 18 horas e 40 minutos, e até 18h45 estarei com vocês aqui a respeito dos votos, respondendo as perguntas a respeito dos votos, ok?
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Senhora possa dar muitas bênçãos a todos. Então, vamos encerrar essa aula com uma breve, é claro, assumindo um breve compromisso que você deve zelar pelo cuidado com as suas palavras. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, tá? Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, às 18 horas, com a nossa aula de número 13, né? Nossa aula de número 12, melhor dizendo. Aula de número 12, onde abordaremos a outra parte a respeito dos votos, ok? Que a Hashem possa dar muitas bênçãos para todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.